Glórias a Deus. Eu quero contar uma experiência que eu tive ontem. Eu fui pregar numa igreja, num congresso de jovens, e no meio da palavra Deus me deu uma palavra profética. E Deus dizia assim: eu vou cessar o atormentador dessa região. E a igreja, glória a Deus, aleluia. E foi uma bênção a palavra lá, tal. E o Senhor se fez presente. Deus nos visitou de uma forma tão linda. E aí terminou o culto, as pessoas vieram nos cumprimentar, falar, conversar, que acompanha a igreja e não sei o quê. Eu falei: que bênção, que legal, glória a Deus, vai lá, curte, compartilhe, né? Dá o seu like lá e tal, não sei o quê. Enquanto nós estávamos conversando, o pastor entra com tudo, correndo da igreja. Isso, chorando, pelo amor de Deus. Eu falei: o que foi? Alguém morreu, eu pensei, né? Morreu alguém. Ele entrou chorando, todo emocionado. O Senhor falou aqui no altar: a pessoa que mais perturba a igreja, a rua, veio aqui na porta em prantos. Eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu estou atormentado, aleluia. No mesmo, olha, não, mal terminou o culto, e eu declaro essa palavra: tudo que está atormentando a tua vida, esse segundo semestre Deus vai te dar paz. Eu estou liberando a palavra do Senhor. Tudo que está tirando a tua paz vai cessar. Amém? Amém? Levante sua mão e diga assim: em nome de Jesus. Fala, irmão, fala com fé e fala: em nome de Jesus, tudo que atormenta a minha vida, tudo que tira a minha paz, fala, esse segundo semestre vai cessar em nome de Jesus. Fala assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, glória. Amém? Vou tomar posse aí na palavra em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre, hoje é ceia, e é sempre bom e importante nós lembrarmos o que realmente significa a ceia do Senhor. E o tema de hoje é as 3 lembranças da ceia e as 3 lições que devemos aprender. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Quem não tem Bíblia, aqui no nosso telão deu problema no computador na fonte. Então aqui no meio tem Bíblia, se você quiser. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 24 a 26. Diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Diga: até que venha. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda interferência, Deus, da Tua palavra, repreendemos toda a dispersão da atenção, tudo aquilo que está no mundo espiritual de forma negativa, tentando roubar a Tua palavra, roubar o coração das pessoas, tudo aquilo que vem para tirar a paz. Da mesma forma que ontem o Senhor se manifestou, que nesta noite também seja da mesma maneira. Manifeste, Senhor, através da Tua palavra, e toda, ó Deus, preocupação, toda irritação, toda impaciência, tudo aquilo que são situações que tira a alegria das pessoas, seja agora anulado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor venha nos visitar nesta noite e que o Teu Espírito Santo venha tocar os corações e que nós sejamos abençoados
com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, o tema de hoje é as 3 lembranças da ceia e as 3 lições. O texto que nós lemos fala sobre o entendimento onde Jesus... Vamos trocar. Muta aí, por favor. O som. Então, nós estávamos falando que o tema das 3 lembranças do significado da ceia e as 3 lições que ela nos dá. Então, quais são então as lembranças que nós devemos ter? Irmãos, você precisa, quando nós entendemos quem nós somos, a autoridade que está sobre nós, o poder que exerce em nós, nós jamais ficaremos mercê, nos tornando massa de manobra de qualquer tipo de sentimento e situação ou circunstância. A Bíblia fala que, João 15:7, se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, não é uma coisa ou duas, e tudo o que vos pedir, vos será concedido. Quando nós entendemos isso, nós descobrimos um grande segredo. Qual é o segredo? Primeiro, foi dado um start para essa autoridade se cumprir em nós. E qual foi o start? A morte de Cristo na cruz. Quando você entende quem é você na pessoa de Cristo Jesus, quando você entende a autoridade do Cristo, do sangue dele, estando sobre a tua vida, nenhum mal te tocará e nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, nós precisamos, o dia a dia nos tira muitas vezes, entendimento. As lutas, as adversidades, aquelas coisas repetitivas que vêm para te tirar do sério, para te tirar a paz, aquilo vai te tirando, vai te envolvendo, e quando você menos percebe, você perdeu a sua conexão, você perdeu a sua essência, e você perdeu o seu entendimento, quem você é. Mas o Senhor, Ele vem hoje nos trazendo essa realidade, daquilo que nós devemos lembrar, e as lições que Ele nos deixou, através da sua morte de cruz e a sua ressurreição. A primeira coisa que nós devemos lembrar é a lembrança de tudo o que ele sofreu. O dia da depressão, da angústia de Jesus, foi algo sério, angustiante. E a pergunta seria: será que nós aguentaríamos tal dia que ele passou em nossas vidas? Então quem tem, imagina, eu vi algumas reportagens, diz que o sofrimento de Cristo é como se fosse você multiplicar a 1000 uma cólica que uma mulher tem mensalmente. Ou um tipo de fratura do osso que você tem. A dor ela é multiplicada 1000 vezes mais. Olha só, ele tomou 40 chicotadas menos uma. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, você tem mais ou menos a projeção do que ele sofreu. E ainda mais, colocar uma coroa de espinho cravando na sua cabeça e o sangue escorrendo. Agora eu pergunto, o abandono, a traição e toda a religião que foi estabelecida contra ele, foi na realidade contra você. Porque nós temos que entender que, assim como começou, e você pode observar, em nome de Jesus, nós não passaremos pela morte de cruz, como ele passou. Mas se você observar, parece que se repete os modus operantes
um modo operante contra você daquilo que ele passou. Por exemplo, abandono. Ele foi abandonado? Foi. Ele foi traído? Foi. Ele foi massacrado pela religião, colocando jugo sobre ele? Sim. Ele foi completamente desprezado? Foi. Você nunca passou por isso? Agora, ele nos ensina aquilo que tudo ele sofreu. No meio das dores, no meio das agonias, no meio de um sofrimento, ele consegue se alegrar e declarar que, aleluia, a vitória seria decretada a qualquer momento na sua vida. Como que ele se alegrou? Como que ele declarou? Porque ele aceitou o sacrifício de morte de cruz, porque ele sabia o fim que daria tudo isso. E eu venho nessa noite lembrar você, ele sofreu a morte de cruz. Ele foi traído pelo seu discípulo. Ele foi traído por um sistema. Ele foi julgado injustamente. E você tem que entender que tudo isso foi para que você pudesse sentar hoje nessa cadeira. E na hora da oração da família, na hora da oração do perdão, na hora que você entra no teu quarto, dobra o teu joelho, os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o teu clamor. E por causa desse sacrifício você tem a vitória pelo poder do sangue dele em nome de Jesus. Então, primeira coisa, você tem que lembrar o que ele sofreu por você. A segunda coisa é você lembrar de que lembrança de que ele serviu. Foi a marca que marcou a vida de Jesus. O partilhar com o próximo. Aí fica a seguinte pergunta: qual é a marca que, quando pratico, abre os olhos de quem está ao meu redor? Pergunta é: o que você pratica, o que faz a pessoa abrir? Você já usou aquele termo? A pessoa toma uma atitude, meus olhos se abriram, eu abri o olho para aquilo lá agora. Então, a sua atitude como cristão abre os olhos das pessoas para fazer enxergar o que em você? Primeira pergunta. O que me marca e marca os outros de que sou marcado por Deus? Ou seja, a marca, em outras palavras, de Deus na minha vida, marca o que? A vida das outras pessoas. Então você tem que entender que ele serviu. Lá em Lucas 24, vemos que quando Cristo ele parte o pão, os olhos dos discípulos eles são abertos. Naquele gesto profundo, os olhos daqueles homens abriram e viram que durante a caminhada eles não perceberam nada. Mas no partir do pão, eles observaram que a palavra, a essência, a atitude, o testemunho mostrou que era o Messias que estava ao lado deles. Aí eu pergunto para você, as suas atitudes faz as pessoas enxergarem o quê? Que você serve a Deus ou outras situações? Esta é a pergunta. É o gesto que gesticula e transmite quando nada falo. Vira para o teu vizinho e fala assim para ele: nós somos a Bíblia que as pessoas leem todos os dias em nós. O seu testemunho é pregado pelas suas atitudes. As pessoas vão ver se você é de Deus no seu comportamento diário. Todo mundo lá sabe onde eu moro. Quando dá um problema lá, se tiver alguém lá com problema... Eu lembro, há alguns anos atrás, logo quando nós moramos onde a gente mora hoje, fomos mudar para lá, e nós moramos no 7º andar. E no 5º andar, irmãos, nós chegamos tarde da igreja, uma barulheira, uma quebração de prato, e não sei o que lá. Na hora que eu cheguei, subiram lá na minha porta e bateram. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem, o que foi? Ó, o senhor está ouvindo um barulho aí, então desce lá, porque a mulher está carregada de demônio. Tá bom, eu vou descer lá. E eu desci. Na hora que eu fui pela escada, não fui de elevador. Na hora que eu abri a porta do andar, o diabo gritou lá no apartamento: vem fazer o que aqui? Já veio me atrapalhar? E lá do corredor, levantei a mão: Satanás, você não vai tirar meu sono e nem o sono de ninguém desse corredor. Em nome de Jesus, sai dela agora. Saiu, a mulher, não somente o diabo saiu, como ela saiu do prédio também. Eu quero declarar sobre a tua vida que estou falando novamente o que Deus está pedindo para repetir.
todo o atormentador da sua vida vai cessar hoje. Porque você vai lembrar o que ele sofreu por você e o que ele, aleluia, conquistou, aleluias, para que você pudesse andar altaneiramente, porque em Cristo nós não somos vencedores. Em Cristo nós o quê? Somos mais que vencedores. Então, o nosso gesto gesticula e transmite, mesmo quando nada fala. Então ele sabe lá, o pastor do 7º andar, ele trabalha, mas ele tem igreja. E aí ninguém sabe que a gente está lá, se está ou não está na casa, porque ninguém escuta barulho nenhum nosso. Porque sabem que naquele lugar, olha, eles fazem o que eles quiserem, mas na hora que a coisa aperta, tem a quem recorrer. E aí eu pergunto para você, tua família ri de você, não ri? Não tira uma da sua cara? Ah lá, vai lá para a igreja. Mas na hora que aperta, eles vão pedir oração por você ou não pede? Ora lá por mim. Ora lá por mim. Primeiro te criticam. Segundo tentam te cancelar. Terceiro vão acabar te copiando. Eu declaro que essa fase vai começar a chegar na tua vida. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Terceira lição. Lembre de tudo o que ele conquistou. De nada adianta sabermos o que ele sofreu se eu não tenho noção daquilo que ele conquistou através do seu sofrimento. Então, nós vivemos hoje, estamos vendo um evangelho que não fala sobre renúncia, compromisso, santidade, abnegação, né, entendimento. Parece que está assim, denorex, parece, mas não é. O Senhor está dizendo, eu sofri, você pode sofrer também. Porém, a vitória está garantida sobre a tua vida em nome de Jesus. E lá em Isaías 53 diz lá que ele verá o fruto do seu trabalho penoso. Então, o que você tem que saber, 3 coisas. O que ele sofreu, o quanto ele serviu e o que ele conquistou. Levante sua mão comigo e diga assim, fala assim, ele sofreu para que eu pudesse hoje ter acesso a caminhos, portas, soluções que jamais, sem ele, eu poderia ter. Eu declaro sobre a tua vida, então, quando amanhã você sair para trabalhar, quando amanhã você sair para resolver um problema, você vai falar, lembra, tinha uma música muito antiga que a gente cantava, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O que ele conquistou na cruz e te deu como herança? Poder para pisar serpentes e escorpiões. O que ele conquistou na cruz e te deu por herança? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, e tu não serás atingido. O que ele conquistou na cruz é direito teu, herança tua. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O que ele conquistou na cruz e me deu como direito? Aleluias! Eu tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que ele me deu como herança e como direito? Se eu ir lá, Mateus 6,6, se eu entrar no meu quarto, orar em secreto, em público, ele me recompensará. Aleluia. O que ele me dá como direito de herança? Aleluia. Se a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir será concedido. Aleluia. Então ser crente não é difícil. Os anjos te servem, os anjos cortam o laço, Deus guerreia as guerras por você, o diabo foge por 7 caminhos. Difícil não é ser crente, é não ser crente. Você fica na mão de uma malignidade, fica na mão de um vício, fica na mão de outro demônio, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Porque a minha entrada será abençoada e a minha saída também. Em paz me deito e em paz me levanto, porque Deus dá aos seus enquanto você dorme. Olha que coisa boa. Então você não pode esquecer, ele sofreu, ele serviu para você conquistar tudo aquilo que você recebeu nesta noite, em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Glórias a Deus.
Então, quando eu tenho essa condição, nós entendemos que o trabalho da sua alma ele verá. Ficará satisfeito com o seu conhecimento. E aí diz lá, e o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, se Jesus não morresse na cruz, eu e você, todos nós, éramos fadados a morrermos pela eternidade, sofrermos no inferno, no fogo ardente, no largo de enxofre. Alguém já sofreu queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau? Acenda assim com a mão. Doeu? Então, agora imagina você cair dentro de um lago de enxofre, onde a sua pele, só pelo calor, ela pode vir até derreter. Né? Só que lá não, a morte não existe. Você não, está repreendido em nome de Jesus. Os condenados ao inferno serão atormentados por toda a eternidade. Você já usou aquela expressão, para de me atormentar, para de me perturbar, já, lá vai ter ranger, vai ter desespero, gente gritando, pulando de penhascos, querendo se matar e não encontrarão a morte. Esses a Bíblia fala que são os filhos da desobediência. Esses são aqueles que não pediram perdão a Deus, que não abriram mão dos seus pecados, como foi orado aqui, tinha o seu pecadinho de estimação, que está lá viciado na pornografia, que é um adúltero, que está lá, tem um problema, mas não busca uma solução, uma ajuda. Eu preciso de ajuda, eu tenho esse vício, eu tenho isso e aquilo. Não fala, e fica lá, agente 0013, né? Porque é doideira um negócio desse. É agente 0013, não quer falar, não quer abrir, não quer buscar tratamento. Eu vou me expor. É melhor você se expor e receber o perdão do que ficar encoberto e no dia do julgamento, lá no juízo final, vai estar lá Deus, você diante dele, e fala assim, vamos pôr as tuas obras. Aí diz lá, que as suas obras serão expostas, e serão provadas no fogo, se ela será palha, prata ou ouro. Se for palha, vai morrer, não vai sobrar nada. Se for prata, vai queimar escória. Se for ouro, será purificado. E ele fala assim, o seu nome foi escrito no livro da vida. Vinde para o reino de meu Pai. Aleluia! Glória, aleluia. Mas muitos vão falar, o seu nome não está no livro da vida. Mas o teu nome eu expulsei, mas o teu nome eu preguei, mas o teu nome fiz isso, fiz aquilo, mas o seu nome não está. Aí vai aparecer a balança e vai acontecer como Daniel, na visão ele teve, mene, mene, tekel, parsim, pesado fosse na balança e achado em falta. Em nome de Jesus eu declaro, aleluia, sobre a tua vida, que seu nome não está, não vai acontecer com você em nome de Jesus Cristo. Mas você vai falar, Senhor, valeu a pena sofrer, valeu a pena se esforçar, valeu a pena dizer não, valeu a pena falar não para o pecado, não para o diabo, não para a tormenta. Valeu a pena suportar, mesmo não tendo forças, eu fui fiel. Tem um texto da Bíblia que fala assim, mesmo não tendo força, foste fiel, receberá o galardão. Olha, eu estou falando com gente que entende o que é sofrimento, eu estou falando com gente que entende o que é ser provado, eu estou falando de gente que sabe o que é isso, mas lá do outro lado, vai cantar o hino da vitória em tudo, aleluia. Eu quero declarar uma coisa para a tua vida. Sabe qual é a maior crise do diabo contra você? Sabe qual é a maior preocupação do diabo com você? Levanta alguém da sua casa, levanta alguém da tua rua, levanta alguém de todos os lados, te atormenta. A vontade disso é pegar um pedaço de madeira, quebrar a pessoa no meio, mas você vai no quarto, se humilha diante de Deus e fala, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou pobre, cego e nu diante da tua presença, mas o teu amor me cobre com aleluia, as transgressões, aleluia. Oi, quando nós temos esse entendimento, que nós sempre temos um caminho do arrependimento, sempre temos o caminho de coisas, aleluia, que Ele pode mudar na nossa vida.
Oh, aleluias, nós sempre vamos lembrar daquela música, oh, me leva à sala do trono. Oh, aleluia, coisa boa é estar na sala do trono, coisa boa é entender, eu tenho sangue que me purifica de todo pecado. Então saiba disso, o que ele conquistou. É para você sair daqui hoje entendendo, você vai ter uma semana vitoriosa, você vai ter um mês abençoado, você vai ter uma virada de chave poderosa na tua vida. Quem crê nesta palavra, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. 3 lembranças: o que ele conquistou, o quanto ele serviu e o quanto ele sofreu. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre dessas coisas. O que ele sofreu por você. E você precisa entender que ele quer uma relação com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Para você começar a entender qual é a proposta da vida abençoada que ele tem para você. Então, quando você entende essas 3 coisas, você não consegue sair da sua casa sem gastar 5 minutos investindo na oração e no teu relacionamento. Quantas vezes Deus me fez atrasar para não sair no horário que eu sempre quis sair. E quando eu pego o mesmo caminho, descubro que lá teve um arrastão, que teve um assalto, que teve um acidente. E aí eu entendo por que atrasou. Por quê? Porque quando você coloca a tua vida todos os dias nas mãos do Senhor, quando você pega o devocional que a gente manda todos os dias, o Café com Deus, Pai, quando você recebe a oração, saiba de uma coisa, você está revestido pelo poder de Jesus Cristo e do sangue dele. E de uma igreja que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a tua casa, contra a tua vida. Saiba quem você é. O teu Pai é poderoso, aleluia. O teu Pai é poderoso e Ele te guardará todas as coisas. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Então nunca se esqueça o quanto Ele sofreu, o quanto Ele serviu e o quanto Ele conquistou. Quando você entende isso, você aprende 3 boas e maravilhosas lições. Então, quais são elas? A primeira lição: você sempre vai olhar para trás e ver aonde ele, da onde ele te tirou. Lá em 1 Coríntios 11, 24, diz assim: tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. A ceia é um memorial da morte de Cristo e devemos revisitar sempre esse entendimento que Ele passou por morte de cruz e que eu, quando olho para trás, eu era um lixo humano, uma pessoa fadada a morrer, possivelmente nem estaria vivo aqui sentado para contar uma história, mas quando você olha para trás, você fala assim: muito obrigado, porque a sua graça me alcançou, porque o seu amor invadiu meu coração. Você, quando começa a entender, você precisa ver que a tua vida, tudo o que ocorre termina num ponto aonde Cristo cooperando, colaborando, aleluia, fazendo para que a tua vida tudo vá bem, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Eu declaro, essa semana vai ser diferente na tua vida, porque você vai ver as coisas diferentes. Você vai ver Deus está cooperando tudo isso para o bem. Está acontecendo tudo isso porque Deus tem um bem maior para me preservar, para me livrar, para me dar a vitória. Então eu declaro que esta lembrança deve tocar na tua emoção, deve moldar as tuas atitudes e ter uma vida mais grata a Deus. Aleluia. Oh, olha, olhar para trás nos lembra o custo da nossa redenção. Quem é mãe aqui? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Ok? Quantas vezes você quis chutar o balde, mas por causa do teu filho, você não chutou? Quantas vezes você quis fazer coisas, mas o que pesou foi o que você gerou? Por que você não faz isso com a sua vida espiritual? Toda vez que você vai na casa de alguém, põe lá uma caipirosca, uma chiboquinha, uma marula e o diabo a 4 para você tomar, lembra o que ele fez por você? Eu fui vendedor de bebida quente. E pode acreditar
toda bebida quente é consagrada a uma entidade, porque eu ouvi disso deles, do fabricante. Então preste atenção. Você não vem muitas vezes para a igreja para tomar o cálice da salvação, mas fica na roda tomando vinho natal. Olha que ironia. Então o Senhor está falando para você, esse cálice você não pode beber indignamente. O que é beber? Não lembrar do que ele fez. Quando levantar dizendo, o sangue de Cristo está sobre a minha vida. Por isso que ele fala, antes de tomar, examine o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. O que é isso? É você entender o quão falho você é, o quão pecador você reconhecer a tua insuficiência e declarar a suficiência dele na tua vida, declarar que ele é o Senhor da tua vida, pedir perdão dos teus pecados e sentar na mesa entendendo que o sacrifício de Cristo vai te libertar de todo o pecado em nome de Jesus. Então olhe para trás, veja o que ele fez. A segunda lição, olha para dentro de você. Examine, pois, o homem a si mesmo, coma do pão. Lá Davi, em Salmo 139, versículo 23, e fala, sonda-me, ó Deus, o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu disse isso aqui, na quinta eu vou repetir. Carne e sangue não é espírito. Por isso que a Bíblia fala que o espírito milita contra a carne. Então o espírito vai lutar noite e dia e noite, para te puxar para o centro do propósito e da vontade de Deus. Para você entender que tudo na tua vida, o centro de tudo, está Jesus se manifestando e trazendo a bênção e a vitória do Senhor para a tua vida. Então, aprenda a olhar para dentro. Não olhe para fora, para ninguém. Olhe para si e tenha isso. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, aleluia! Essa é a segunda lição. E para concluir, a terceira lição. Primeira, qual é? Olhe para trás. Viu de onde Deus tirou? Isso não tem preço. Segunda coisa, olhe para dentro de si. Examine o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. Em terceiro, olha para frente. Fala para o teu irmão, olha para frente. Fala para ele. Amém? Quem crê nisso, aleluia. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, estais anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que você pega, irmãos, meu maior sonho hoje de igreja é amanhã ter um templo de um pé direito alto e colocar uma cruz, porque hoje nós estamos numa geração de... Quem é os mais antigos vai entender o que eu estou falando. Eu estava lendo uma reportagem de um arquiteto e ele estava falando a crise cristocêntrica dos imóveis de igrejas, tanto católicas ou quanto protestantes. E aí ele apontou para os protestantes, quem somos nós? Ele fala assim, perceba, quando você entra dentro de uma catedral, quando você entra dentro de uma igreja luterana, presbiteriana, batista, né, tem aqueles vitrais, você é chamado para olhar sempre para onde? Para cima. E lá quando você olha os vitrais, você vê Cristo na última ceia, você vê Cristo sendo crucificado, você vê os vitrais de Cristo ressuscitando. E aí você olha aquilo, porque você está olhando para o alto. Por isso que a Bíblia fala que quando você pega o cálice, você levanta, você está lembrando o que Ele sofreu, o que Ele serviu e o que Ele conquistou por você. Para você, como igreja dele.
Então hoje você tem que entender que participar da ceia é proclamar a morte de Cristo até que Ele volte. Nós devemos lembrar que um dia os céus se abrirão. Jesus voltará com poder e glória, com o apóstolo João, aleluia. Ele declara: vem Senhor Jesus, aleluia. O maior evento cristão da face da terra, a maior expectativa que você deve ter é no dia que essa palavra se cumprir, do Oriente ao Ocidente, todo olho verá a vinda do Filho do Homem, e ele virá sentado, aleluia, sobre um cavalo, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. O diabo está mangando, o diabo está debochando, mas a vitória de Jesus Cristo é certa. A derrota de Satanás já está estabelecida, o juízo já está estabelecido. Isso aqui, não vai deixar de cumprir, porque é fiel. Então guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. Ou você vai aos céus, vai ser chamado um novo nome, andará, aleluia, numa rua de ouro e cristal. Lá não haverá choro, não haverá dor, mas haverá louvor, e lá todo mundo dirá todos os dias, 24 horas: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. Quem deseja esse dia, dá glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus. Essa tem que ser a nossa expectativa. Essa precisa ser a nossa expectativa. Você tem que desejar o céu, meu Deus do céu. Você precisa desejar o céu. Não brinca com as coisas de Deus. Se você brincar, você vai para o inferno. Aceite o sofrimento, que não vai se comparar com o peso da glória que está por vir na tua vida. Você está dando preocupações, dando ibope para mortais que só dão o que eles receberam, mas dê a eles o que você recebe de Deus, aleluia. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, aleluia. E certamente a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Você tem que entender isso, irmão. Você precisa entender isso. Você lá no céu não haverá memória terrena nenhuma. Quando Jesus voltar, os aviões estarão no céu, o avião vai cair, porque o piloto é cristão, vai ser arrebatado. Vai ser uma loucura, vai ser um dia de ai, como diz a Bíblia. Quando o Filho do Homem voltar, a terra vai gemer. Nós tínhamos uma grande expectativa como cristãos, no dia que a pandemia chegou no país, que as pessoas seriam melhores. Nós chegamos a ter 18 mil visualizações em um culto aqui, fazendo live. E a gente achava que as pessoas seriam mais crentes depois da pandemia, seriam mais humanas, seriam mais família. Na pandemia, quadruplicou o número de divórcios. Na pandemia, foi uma debandada de gente que saiu da igreja, ou nunca entraram. Na pandemia foi uma loucura. Muita gente morreu. E você está vivo e Deus está te dando uma chance, mais uma. Lembra do que eu fiz. Lembra do que eu sofri. Lembra do que eu conquistei. Então nós estamos vivendo um modo operante de evangelho que nós não entendemos quem nós somos ainda. Eu digo a partir de mim também. Porque no dia que nós entendemos quem nós somos, eu quero ver qual é a perturbação, a guerra, o capeta que vai tirar a tua paz. Então Deus está falando com você, possivelmente hoje poderá ser até seu último dia de vida. Você dormir hoje e acordar amanhã em outro lugar.
Eu creio que seja o céu. Porque eu lembro que eu estava na cidade de São Paulo, numa igreja, na Casa Verde. E eu tive uma experiência. A gente tinha acabado de inaugurar a igreja. Estava muito quente, irmãos, muito quente. Eu estava passando mal. E eu lembro que eu comecei assim, suar frio no último dia, no último minuto da palavra. E aí eu sentei assim no altar da igreja. Aí a Carla, do presbítero Sidney, eu falei assim, Carla, traz um copo de suco de abacaxi e hortelã. Eu só lembro que eu fui tentar pegar o copo e apaguei. Eu acordei com um monte de tapa na cara. Mas abriram minha camisa. E aí a pastora Raquel disse que ela ficou imóvel, porque ela viu, fiquei cinza. Eu estava morrendo. E eu tive uma experiência que nunca mais eu vou esquecer. Eu vi assim, eu ia sumindo, as vozes iam sumindo. E eu ia entrando num clarão assim. E eu via que tinha um clarão, umas vozes lindas, lindas, lindas assim. E na minha consciência eu falei, eu morri pregando, glória a Deus. Eu estou no céu. Irmãos, a presença do céu é uma coisa inexplicável. É algo assim que a minha mente não consegue descrever. E aquela coisa, eu assim, eu falei assim, eu não vou voltar mais, eu vou ficar aqui. Porque era algo tão bom, era algo tão gostoso, era algo tão desejado. A minha alma, o coração, assim, irmão, não dá para explicar. Mas uma voz falou assim, ainda não, volta. Aí eu acordei com um tapa na cara. Aí eu fui para o médico, Hospital São Luís, Morumbi. Porque era pelo convênio mais próximo. E aí fiz uma bateria de exames. O Sidney estava comigo. O médico falou assim, você bateu na trave e alguém mandou você voltar. Porque aqui está o exame, ó. Você morreu. E você ressuscitou. E eu estava vivendo a maior guerra da minha vida. Espiritual assim. Precisando decidir coisas. E aí o médico falou assim, eu sou ateu. Mas eu vou falar uma coisa para você. Que religião você é? Eu falei, sou cristão. Então deixa eu te falar uma coisa. Quem morreu na cruz foi o teu Deus, não é você. Toma logo essa decisão, porque da segunda vez você não vai conseguir chegar aqui em vida. E foi quando eu tomei a grande decisão. E tudo mudou na minha vida. Mas você não tem noção o que é o céu. Você vai ter noção quando Jesus voltar te pegar. Porque quem tem uma experiência como essa, a segunda maior experiência, eu estava em Barretos, morando com a Raquel. Nós estávamos indo para a África, voltando, pregando, fazendo missões. E aí um capeta lá, usando a boca de uma pessoa, eu virei para ela e falei assim, quer saber? Vamos ligar para São Paulo, falar para o inquilino desocupar o apartamento, e vamos voltar. Porque a gente não precisa disso aqui não. Vamos? Ela falou, não vamos mesmo mais não. Eu falei assim, então está decidido, não vou mais servir a Deus, não vou fazer mais missões. Eu falei isso, nós estávamos em Barreto, um sol de 38 graus. Eu comecei a passar mal e subi para poupar ela. Falei, eu vou me recuperar, eu vou subir lá, vou no quarto de cima, tomar um banho e vou ficar quietinho. Não deu tempo. Começou a me dar um calafrio, um febril. E eu entrei debaixo de 4 mantas de lã. E a Raquel chegou lá. Eu chamei ela pelo WhatsApp, corre aqui. E quando ela botou a mão na minha cabeça, eu estava gelado. E ela viu que eu estava morrendo naquela hora. E na hora ela me ungiu. E ela falou, pede perdão a Deus agora da decisão que você tomou. E se eu não pedisse perdão a Deus, eu não estaria aqui hoje falando o que eu estou te dizendo. O que é isso? Sabe aquela música que a gente está cantando nas rádios evangélicas agora? Eu dou toda a minha vida, estou gastando toda a minha vida. Pois é. No dia que eu fiz isso, Deus o carimbou e falou assim, se você sair da minha presença para servir outras coisas, você também não vai viver. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te marcar de uma tal forma que você não vai ter mais dúvida de nada na sua vida.
Eu estou declarando sobre a tua vida para você participar da ceia de forma de um entendimento digno. Aleluia. Você precisa entender. Você precisa estar comprometido com Deus. Não estou falando com a religião. Eu estou falando com quem te dá vida, quem te dá vitória, com quem te dá todas as coisas. Você precisa estar comprometido. Saia de cima do muro. Decida. Eu sou de Deus e ponto final. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você saia daqui hoje crente, entendido. Deus falou seriamente para pregar essa palavra hoje. O culto mais importante da igreja, do mês, é o culto da ceia. Porque na ceia a gente renova a nossa aliança. Na ceia a gente lembra quem morreu, quem ressuscitou e quem nós somos na pessoa dele. E quem nós somos? Mais do que vencedores por Cristo Jesus. Que Deus te cubra de graça. Que você seja visitado pelo Espírito Santo. Fica de pé que eu quero orar. Que você nesta noite entre na presença de Deus, se ainda não entrou. Que ainda na presença de Deus você faça agora. Eu vou orar por você, mas você deve fazer uma oração de decisão agora. Você deve fazer uma oração de posicionamento. Nós estamos aqui, todos são cristãos, não tem um incrédulo aqui hoje. E o Senhor está falando, hoje eu preciso decidir coisas na sua vida. Hoje eu preciso decidir o teu futuro, aleluia, dos próximos dias, meses e anos até que eu volte. Eu preciso hoje estabelecer o meu governo totalitário, ou total sobre a tua vida. E o Senhor está falando, o que te perturbava, o que te atormentava, se você começar a entregar os teus dias nas minhas mãos, não vai te faltar nada, principalmente não te faltará a paz. A paz é o hábito do entendimento e o amor é o vínculo de Cristo da perfeição. O amor de Deus te fará viver uma vida perfeita nas tuas imperfeições. O amor de Deus fará você viver uma vida perfeita no meio das guerras e das lutas que você passa. O amor de Deus fará você enxergar que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque Deus é bom e a sua benignidade, aleluia, aleluia, dura para sempre, aleluia. Oh meu Deus, eu quero orar, ó Pai, que cada um possa fazer esta oração, ó Deus, de entrega, e que o teu Espírito Santo venha hoje, ó Deus, tocar, que o teu Espírito Santo venha hoje falar, que o teu Espírito Santo venha hoje, ó Deus, ó Pai, visitar de tal maneira que eles sejam marcados ao ponto de terem sonhos, visitações, experiências com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo eu oro agora, eu declaro, Senhor, ó Pai, nós sentaremos à mesa para participarmos daquilo que é o ato mais importante, o ato mais poderoso, o ato que declara a sentença do inferno e a vitória da tua igreja, é a Santa Ceia. Oh meu Deus, em nome de Jesus, perdoa o pecado do teu povo, perdoa a iniquidade do teu povo, livra-os de todo mal, livra da iniquidade, livra do inferno, e que eles possam entender o plano da salvação. Em nome de Jesus eu oro, eu declaro a bênção do Todo-Poderoso em nome de Jesus, amém. Sabe por quê que Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia reconhecer as suas falhas e colocar sua vida debaixo do comando de Deus. Porque no dia que ele saiu da presença de Deus e fez o que ele bem entendeu, em alguns salmos ele fala que os seus ossos, já viu o osso ressecar? A pele resseca, a carne resseca. Você já viu o osso ressecar? Porque era o estado espiritual que ele via sem a presença de Deus. Ele ia morrer, ele ia minguar. Mas o Senhor está nos dizendo nesta noite, aprenda a reconhecer a sua insuficiência, como nós devemos reconhecer todos nós, e declarar a suficiência de Deus sobre a tua vida.
Quando você chegar nesse ponto que a Bíblia fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, e mesmo que o produto do oliveira minta, quando tudo nada acontecer, você se alegrará no Deus da sua salvação. O diabo nunca mais vai tirar a tua paz e nem vai te atormentar, porque maior que está em nós do que no mundo está. Quem crê nisso, aleluia, diga amém em nome de Jesus. Vamos, dê uma salve do Senhor, de palmas. Vamos participar da ceia, em nome de Jesus. Eu li o texto umas 3 vezes. Eu vou repeti-la pela 4ª vez. Examine o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. Esse é o teu momento. Se você tem alguma coisa para pedir perdão, se você tem alguma coisa para se refazer diante de Deus, esse é o momento. Mas sente com liberdade de filho, como senta na mesa do Pai. E se aproprie daquilo que é a tua maior vitória, nossa maior vitória, que é o pão e o cálice. Amém? Semelhantemente, ele tomou o pão em suas mãos e disse: este é o meu pão, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós consagramos, Senhor, o pão, que é o símbolo do teu corpo, que nos dá saúde espiritual, fortalecimento e graça. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção, Senhor. Ao ingerirmos este pão, que a Tua igreja seja renovada nas forças, que a Tua igreja seja bendita e abençoada, ó Deus, porque nós somos, ó Deus, a Tua igreja, a igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Aleluias, e nem prevalece. Nós consagramos a Ti o pão em nome de Jesus Cristo. E diz após que ele tomou, partiu o pão, ele pega o cálice nas mãos e disse: este cálice é a nova aliança que faço convosco. Toda vez que comer do pão e beber do cálice, vocês estarão anunciando a morte e a ressurreição. Aleluia. Senhor, nós consagramos o cálice na tua casa e declaramos a tua bênção, que o teu poder, a tua graça e o teu amor invada o coração dos teus servos e que saiam daqui hoje em direção aos seus lares, entendendo, ó Pai, o quanto o Senhor sofreu, o quanto o Senhor serviu, o quanto o Senhor, aleluias, conquistou, o quanto nós devemos olhar para trás e vermos de onde o Senhor nos tirou, o quanto devemos olhar para dentro de nós mesmos e vermos, ó Deus, o quanto o Senhor construiu e entendemos que nós devemos sempre olharmos para frente. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção para a glória do Teu nome. Amém, amém. Pode sentar, ao se servir do cálice e do pão, fica de pé. Enquanto isso, louva ao Senhor. Amém.
Começa a orar agora, querido. Jesus falou: avalie-se a si mesmo, e então coma do pão. Peça perdão agora. Esse é o teu momento com o Senhor Jesus. Fale com Ele agora. Reconheça os seus pecados. Em nome de Jesus, reconheça que é por causa do perdão dEle, do sangue dEle, da morte dEle, que você terá acesso aos céus. Reconheça que é por causa da misericórdia dEle que você pode estar aqui, que eu posso estar aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas pela graça nós somos salvos em nome de Jesus. Reconheça o poder desse sangue na tua vida. Em nome de Jesus, sobre o madeiro Ele levou suas doenças. No madeiro Ele levou suas maldições, suas enfermidades. Ele levou na carne dEle. Em nome de Jesus, coloque agora sobre Jesus toda a tua dor, teu desgaste, tua tristeza. Senhor, ouve o teu povo, Senhor. Tu não vieste para os sãos, tu vieste para os doentes. Tu vieste, meu Pai, não para os santos, mas para os pecadores. Recalamaçu decanta então, meu Pai, em nome de Jesus, remove, Senhor, a cédula que pesava sobre essa pessoa. O poder do teu sangue, meu Pai, nos liberta. O poder do teu sangue é que nos redime. É por causa do teu sangue que nós seremos salvos. A tua morte foi no nosso lugar. Obrigada, Senhor. Recalamaçu decantaramalás. Recalamaçu decantaramalás. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua morte naquela cruz por nós. Obrigada, Senhor. Recalamaçu decantaramalás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale com o teu Deus. Aleluias. Recalamaçu decantaramalás. Porque o Espírito Santo está no nosso meio, e é Ele quem convence do pecado, do juízo, da justiça. Recalamaçu decantaramalás. Recalamaçu decantaramalás. E o Espírito Santo se move no nosso meio para realmente te preparar para o Senhor, para te preparar como uma noiva para o teu Deus agora. Recalamaçu decantaramalás. Ele é o que muda a tua veste. Ele é o que muda a tua veste, diz o Senhor. Recalamaçu decanta. É Ele que lava as tuas vestes. Recalamaçu decantaramalás. Recalamaçu decantaramalás. Em nome de Jesus, em memória do Senhor. Aleluias. Em memória dele, esse é o pão que representa Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. Nós consagramos, Senhor, a Ti e declaramos a Tua vitória. Comamos todos desse pão em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Semelhantemente, após Ele ter ceado, Ele tomou o cálice. Diz: é a nova aliança que faço convosco. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte e a ressurreição até que Ele venha. Tomamos todos desse cálice em nome de Jesus Cristo. Louvado seja a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Rabarobacadabalabacarabaxé. Rabarabacata labachô de caialara.
Ore alacho de carabas. Oh, tu és fiel. Amém? Oh, aleluia. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Salmo 81. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Esse versículo é palavra e é verdade para você. Eu declaro o segundo semestre como esse, que o trigo mais fino estará sobre a tua casa, a tua vida e todas as... Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu declaro que você vai se saciar com o mel mais fino que escorre da rocha. Eu declaro medida sacudida, transbordante, recalcada e com generosidade vos dará. Eu declaro que a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Você viverá milagres poderosos durante todo esse segundo semestre. Você vai ver que a conta não fecha, mas Deus multiplica 30, 60 e a 100 por 1. Eu declaro sobre a tua vida que quando o reino de Deus está em você, a miséria sai, o mal sai e Deus te prospera. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então levante sua mão e diga assim: segundo semestre, fala, o segundo semestre será o melhor semestre da minha vida. Eu declaro que vai transbordar, vai multiplicar. Eu comerei do fino trigo e vou me saciar do mel que escorre da rocha, porque a bênção do Todo-Poderoso está na minha vida financeira também, em nome de Jesus. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Na parede tem um QR Code. Você pode apontar o seu celular. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida financeira. O Senhor tem sido bom, não tem nos deixado faltar nada. Nada, 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 porque Deus é responsável. Ele não volta atrás com a sua palavra. E eu quero abençoar a tua vida financeira. Quem crê que você vai ter um mês de julho muito especial e um segundo semestre sobrenatural na tua vida financeira? Se prepare que o melhor de Deus já está chegando nesta área da tua vida. Levante seu envelope. Eu consagro a ti, Senhor, a oferta de quem oferta, o dízimo de quem dizima, a vitória de quem precisa. Senhor, quem está desempregado, abre a porta. Quem precisa de uma solução, traga a solução. Quem precisa do contrato, libera o contrato. Quem precisa, ó Deus, viver algo sobrenatural, nós liberamos a palavra agora do sobrenatural na área financeira e profissional do teu povo. Nós consagramos a ti, declaramos a tua bênção na área financeira do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Entrega ao Senhor a tua oferta, o teu dízimo, em nome de Jesus Cristo. Quero chamar aqui no altar, ela já está membrada já há algum tempo, mas a gente quer formalizar com unção com óleo, né? Ela logo vai viver algo bem diferente na vida dela, está vivendo uma nova fase. Eu quero chamar aqui no altar, pode sentar, irmãos, a Ariane Lima da Silva e a Eduarda, a Duda, a sua filha, sobe aqui no altar. Quero chamar também o Mateus Santos e a Letícia Abreu. Todos esses 4 serão
hoje oficializado ou inserido no quadro de membros da Igreja Efraim. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Traz óleo para mim, por favor. Eu quero dizer para vocês que para mim é uma alegria muito grande tê-los no nosso pastoreio. Vocês são pessoas que quando a gente lembra de vocês, nos dá alegria. Nós já tivemos pessoas aqui que nos entristeceram muito. Mas isso daí, a gente se alegra com quem Deus leva para outro lugar e guarda, e a gente celebra os que chegam. E vocês são frutos de um sonho, de uma palavra desta igreja. Vocês hoje é a realidade materializada. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos 4 e dizer que o melhor de Deus virá sobre a vida de vocês. Muito obrigado pela fidelidade, lealdade que vocês já demonstraram. E eu tenho o maior prazer de derramar o óleo sobre vocês e declarar que a bênção de Efraim estará sobre a vida de vocês. Em nome, a igreja crê assim, diga amém. Senhor, eu consagro, eu unjo a vida dos teus filhos. Ó Deus, os colocando debaixo da autoridade da igreja de Efraim, da cobertura, ó Deus, e que esta palavra se cumpra na vida deles, que eles sejam duplamente frutíferos aonde forem, ó Pai, aonde estiverem, que eles sejam reconhecidos, como foi pregado hoje, que as pessoas verão Deus na vida deles, a tua graça na vida deles. Nós abençoamos os teus filhos, nós declaramos a tua bênção sobre eles, declaramos a bênção, a vitória em todas as suas famílias, que as suas casas sejam abençoadas e que as suas famílias vejam a bondade tua, Senhor, sobre eles e sobre toda a parentela. Nós abençoamos e declaramos, ó Deus, e oficializamos membros desta casa, deste ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ó, glória! Parabéns. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Anani, Deus te abençoe. Dudinha, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Ó, dia 19, o que a gente vai ter? Arraial. Amém? Vai ser uma bênção. Vai ter carne louca, vai ter crentão, vai ter, irmão, vai ter tanta coisa. Amém? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu vejo muita gente falando, Arraial é coisa do demônio. Isso aqui o diabo está no cachorro quente? Tem hora que a minha língua coça assim, né? Mas depois de um culto desse, é só alegria. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar em pé. Vem para Arraial, irmão. Traga o povo, que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio que vai ser um dia menos frio que o ano passado. Porque, irmão, pensa na friaca. Em nome de Jesus. Levante sua mão e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça. Que o amor e a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Beijo, tchau. Cantina, irmãos. Vão na cantina.